Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para o Enem, para concurso público. E preparei neste vídeo hoje uma aula sobre romantismo no Brasil, primeira geração romântica. Nesta aula nós vamos ler trechos de alguns poemas, dois poemas do Gonçalves Dias, para você entender a poesia indianista ou o indianismo, tá? Então, desde já eu peço que você que ainda não é inscrito no meu canal, Professor Alessandro, tá? Inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, tá? Para mais vídeos e para que você possa me ajudar na difusão, na disseminação, na democratização do conhecimento, tá? Você que já é inscrito, que está me prestigiando, muito obrigado, tá? Que você venha divulgar para que outras pessoas também venham ter a oportunidade de aprender em casa. Expliquei na primeira aula sobre romantismo no Brasil, de uma maneira assim breve, a diferença entre romantismo com R minúsculo e romantismo com R maiúsculo. Já expliquei também de uma maneira breve as três gerações românticas brasileiras, falei sobre a primeira, a segunda, a terceira geração do romantismo no Brasil, tá? Você que ainda não viu essa aula, peço que para você venha assesti-la, tá? Prestigiar. Então hoje nós vamos falar de outra característica da primeira geração romântica brasileira, o indianismo, tá? Então, o termo indianismo vem do termo índio, indígena, tá? Você já parou para se perguntar, afinal de contas, o que é o brasileiro? Já fez essa pergunta? Já fez esse questionamento, tá? Peço para você aí, faça esse comentário neste vídeo aqui, tá? Diga para você o que é o brasileiro. O que para você, quando faz a pergunta, o questionamento, ser brasileiro é? O que você responderia? O que você completaria? Então deixa aqui essa contribuição que eu vou estar comentando posteriormente. Então, os poetas românticos, os escritores românticos, eles foram os pioneiros a se questionar, a fazer essa pergunta. Afinal de contas, qual é o brasileiro? Tá? E para esses poetas românticos, eles escolheram quem? O indígena, o índio, tá? Para representar o que seria o brasileiro genuíno, o brasileiro original. Então, tira aquela perspectiva histórica, né, que você já conhece, você já estudou na história lá, na disciplina de História do Brasil, você já estudou, né, que os portugueses dominaram aqui a nossa terra e sobrepujaram aqui os indígenas. Só que aqui na literatura não. O que é que vai acontecer? Então, além do nacionalismo, além da exaltação exagerada da nossa pátria, Gonçalves Dias também nos seus poemas, ele vai valorizar, ele vai idealizar o índio. Ele vai colocar o índio como um herói, como um forte, um corajoso, que não teme nem a morte, tá? Então, essas são as características que Gonçalves Dias coloca nos seus poemas, tá? Algumas dessas características vão ser compartilhadas mais tarde também, lá no romance indianista com José de Alencar, por exemplo, que pinta também uma Índia, né, a Iracema, de uma maneira idealizada, tá? Então, recapitulando, não esqueça, então, a primeira geração romântica no Brasil, tá, é conhecida como nacionalista, tá, ufanista, porque é o exagero. Na Canção do Exílio nós temos uma descrição idealizada do Brasil, ou seja, o Brasil não tem nenhum problema, tá? Mesmo que naquele período o Brasil apresentasse alguns problemas, algumas problemáticas sociais, tá? Mas na Canção do Exílio não, o Brasil é melhor que Portugal, tá? E agora, no Canto do Tamoio e no trecho de Ijuca-Pirama, o que é que nós vamos ter? Um índio idealizado, tá? Um índio herói, um índio corajoso, um índio forte. E isso é o que nós chamamos de indianismo. Agora você poderia perguntar, mas professor Alessandro, por que o Gonçalves Dias, por que os poetas românticos, por que o Gonçalves Dias fez isso? Ora, nós podemos ter basicamente duas explicações para isso. Uma foi que como o próprio caráter do movimento romântico, eles valorizavam o quê? O passado histórico, e eles valorizaram também o indivíduo. Então, diferentemente do arcadismo, que era um movimento que veio antes do romantismo, tá? Seja na Europa, seja aqui no Brasil, então, diferentemente, então, os clássicos, os árcades, eles se espelhavam, por exemplo, na mitologia grega, ou em outro período da história humana, para inspirar os seus textos, tá? Clássicos. Arte. O romantismo, o que é que ele vai fazer? Ele vem combater esse tipo de movimento. Ele vem valorizar o sentimentalismo, a emoção, ou seja, o indivíduo. Então, o que eles se espelharam? Então, eles vão buscar, lá na Idade Média, que foi um período que nós tivemos aí das histórias de cavalaria, e basicamente o conteúdo dessas histórias se fala de relação de amor, né? É o cavaleiro que vai lutar por honra, por glória, mas principalmente para conquistar, tá, a amada, tá? Então ele luta enfrenta dragões e vários outros desafios para ter ali, conquistar a amada, né, que o rei ali lhe deu. Então ele tem que enfrentar desafios. Então
Na Europa, os poetas românticos, os escritores românticos, eles voltaram a esse passado. Então, a esse passado medieval, história das cavalarias. Já que no Brasil, nós não tivemos uma Idade Média, né? Até porque o Brasil foi descoberto em 1500, ou seja, lá no século XVI, né? Então, nós não tivemos uma Idade Média. Então, o que os poetas românticos, o que Gonçalves Dias fez então? Então, ele vai buscar no passado histórico brasileiro, tá? Ele vai buscar quem? A origem da nossa nação. E onde é que está a origem da nossa nação? É justamente na nação indígena, tá? Então, não tem história de cavalaria, mas pode pegar e fazer uma releitura histórica do indígena aqui no Brasil. E também esse indianismo, ele é uma influência também do mito do bom selvagem, tá? O mito do bom selvagem é uma teoria do filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau. Então, de acordo com Rousseau, tá? Isso pelo menos no campo ideológico, tá, gente? No campo da ideologia, tá? Então, de acordo com Rousseau, entre outras palavras, ele diz que um homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Esse mito do bom selvagem foi também lido e interpretado aqui pelo poeta Gonçalves Dias. Então, nessa visão, nessa perspectiva, o índio é o bom selvagem. Um índio que vive numa natureza ainda virgem, ainda numa natureza não explorada, ele é o quê? Ele é aquele ser humano que ainda não foi corrompido. Então, ao passo que o português, que o europeu, que chegou aqui, ou seja, a civilização, este homem civilizado, corrupto. Então, isso é o que nós vamos ver, tá? Na literatura brasileira. Então, antes de mais nada, não esqueça. Por que é importante estudar literatura? Por exemplo, numa situação como essa aqui. Hoje, por exemplo, nós vemos no Brasil a difusão novamente de um patriotismo, aí grupos, por exemplo, que exaltam a pátria, né? de maneira que não querem enxergar os problemas sociais, ou seja, é a visão romântica que nós tínhamos aí nesse período aqui, que nós estamos falando. Então, e hoje também dá para a gente refletir, porque qual é o papel do indígena? Ou qual é o direito que o indígena tem hoje no Brasil? Que concepção de índio nós temos hoje no Brasil? Em relação, por exemplo, nesse período romântico, que já nós vamos ver. Que concepção de educação, concepção de sociedade, entre outras coisas, nós podemos observar. Então, a literatura lhe permite refletir sobre essas coisas. Lhe permite analisar o ser humano de diferentes épocas, mas diferentemente da história, você pode entrar no texto literário, na história, tá? Fazer parte dali do romance, fazer parte desses poemas épicos em que você vai ler o trecho comigo. Então, é uma forma de você, tá? Fazer o que nós chamamos de fruição estética. Além disso, você que vai fazer a prova do Enem, tá? É mais repertório para a sua redação. O que você aprende aqui sobre concepção de educação, sobre concepção de indígena, sobre concepção de cultura, de antropofagia, de canibalismo, entre outros conhecimentos, vai lhe servir e muito para a sua redação. Então, por isso que a disciplina de literatura é uma disciplina muito importante, tá? Você que não gosta de ler, peço para que você leia, tá, gente? Leia. Então, você vai ler aqui 2 trechos, tá? Pequeno. Não avance o vídeo não, tá? Acompanhe, faça essa leitura comigo que você ainda vai aprender muitas e outras coisas, tá? Então, o primeiro trecho que nós vamos ler, tem alguns trechos, tá? De poema que nós vamos ler, fazem parte do poema Canto do Tamoio, ou Canção do Tamoio, tá? Então veja aqui no título, o que é que nós já temos aí, né? Canção do Tamoio, tá? Canção por quê, gente? Porque nessas poesias, nesses poemas românticos, nós temos aqui 3 elementos que garantem musicalidade ao texto literário. É possível encontrar o ritmo, é possível encontrar a rima, é possível encontrar a métrica. Então, quando a gente lê, o que acontece? É possível você encontrar musicalidade pelo ritmo, pela métrica, tá? E pelas rimas do poema. Então, não é à toa que o título é Canção do Tamoio, porque Tamoio está se referindo a uma nação indígena. E também tem um subtítulo, a Natalícia. Por que Natalícia? Porque neste poema, o que está acontecendo? Um pai, tá, indígena, ele está dando conselho ao seu filho de como ele deve viver, de como ele deve enfrentar a vida, tá? Compare, por exemplo, com os conselhos que os seus pais dão na sua casa. Compare com os conselhos que hoje você recebe, tá? Será que é parecido? Será que são semelhantes a estes conselhos que nós temos aqui? Tá? Então vamos ver. Então leia comigo. São 10 estrofes, tá? Só que nós vamos ler apenas algumas. Canção do Tamoio, Natalícia, Gonçalves Dias. Não chores, meu filho. Não chores que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos. O homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. No arco quintesa tem certo uma presa, quer seja tapuia, condor ou tapê. O forte covarde seus feitos inveja, de o ver na peleja, garboso e feroz. E os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvados as frontes, escutam-lhe a voz.
Domina se vive, se morre, descansa. Dos seus na lembrança, na voz do porvir. Não cures da vida, ser bravo, ser forte. Não fujas da morte, que a morte há de vir. E pois que és meu filho, meus brios reverte, tamoio nascer-te, valente serás. Ser duro guerreiro, robusto fragueiro, bração dos tamoios na guerra e na paz. Teu grito de guerra retumba aos ouvidos de migos transidos por vil comoção. Trema de ouvi-lo pior que o sibilo das setas ligeiras. Pior que o trovão. As armas ensaia, penetra na vida. Pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Então essa é a canção do tamoio. Então veja, olha esse conselho que o pai está dando para o filho. Então o que é que ele está dizendo para o filho? Não chore. Tá? Não chore porque, de acordo com este pai, a vida é o quê? É luta renhida, tá, gente? Então está dizendo que a vida é uma luta sangrenta, é uma luta cruel. Então, se ele chorar, provavelmente ele não vai conseguir sobreviver nessa vida. Então, de acordo com essa concepção de educação familiar e indígena, tá? Primeira geração romântica, o indianismo, a vida é combate, a vida é luta diária, tá? Então, esta vida, de acordo com este pai, ela bate só os fracos. Tá? Os fortes, os bravos, tá? Eles estimulam, eles são exaltados por esse tipo de vivência, por esta concepção de viver, de sobreviver na sociedade. Olha o que ele diz na segunda estrofe. Um dia vivemos. Tá? O homem que é forte não teme da morte. Ele tem o quê? Fugir. No arco quintesa, ou seja, é como se ele estivesse puxando o arco, né? Armando. Então, ele tem aí o quê? Tem sempre uma presa. No arco quintesa tem certa uma presa. Quer seja tapuia, ou seja, o inimigo, ou condor, ou tapi, se referindo a animais. Continua o forte, o covarde, seus feitos inveja, de o ver na peleja garboso e feroz. E os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvadas as frontes, escuta-lhe a voz. Tá? Se domina, vive. Agora, se descansa, morre. Tá? E vive o quê? Na lembrança. O que é que ele diz mais para o filho? Ó, meu filho, ser bravo, ser forte, não fujas da morte, está de vir. E pois que és meu filho, meu brio reverte, nascer-te tamoio. Vai ser o quê? Valente, vai ser corajoso, vai ser forte, vai ser herói, não vai ser medroso. Veja aí, tá? Esta característica do índio de acordo com a poesia romântica da primeira geração. Então, ser duro guerreiro, robusto, fragueiro, brasando os tamoios na guerra e na paz. Enfim, homem não chora? Aqui, de acordo com essa concepção, não. É a mesma concepção de educação que nós temos hoje. Tá? Se você quiser escrever sobre isso, quiser comentar, deixa seu comentário aí, gente, no vídeo. Tá? Comente aqui, é uma discussão muito interessante. Muita coisa dá para se conversar sobre isso, mas veja. Hoje, é este conselho que nós damos para os nossos filhos. Ah, não pode chorar. Não, meu filho, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, tá? Tudo mais, enfim, tá? Então veja, nós estamos aqui de um texto ali dos meados do século XIX, tá? Um texto bem, mas se nós formos analisar e trazer para o hoje, nós vamos ver que algumas coisas correspondem e outras não. Não esquecendo, nós estamos falando de literatura, de texto literário. Então, este foi o primeiro, tá, poema indianista que você leu comigo hoje. Lembrando, são trechos, tá? Não dá pra gente ler tudo aqui, senão, coitado desta aula nossa, ia ficar extensa, né? E aí você não teria como você ler. Então, nós vamos ler agora outros trechos de poema indianista do Alves Dias. É o poema Ijucapirama. Este é um pouquinho mais extenso, tá? Olha só, eu tô colocando aqui do lado algumas imagens, tá? Porque ele é um poema indianista, ele foi um poema escrito por Gonçalves Dias, tá, gente? Ele tem 10 cantos, não são 10 estrofes, tá? São 10 cantos, é como se fosse 10 momentos. Então vejam só, os dois textos são poemas, tá? São poemas narrativos, porque embora seja um texto que seja escrito em versos, em estrofes, eles têm o quê? Uma estrutura narrativa, é uma história que nós temos ali. Então, no primeiro caso é basicamente um diálogo. Neste aqui não, neste aqui nós temos uma história propriamente dita, tá? É o que nós chamamos de poema épico, porque nós temos o herói, tá? E este herói representa uma nação. Quem é este herói? Tá? É um indígena, ele não tem o seu nome identificado, mas ele é representado como se fosse o último dos descendentes, tá? Junto com o seu pai, que é cego, velho, da tribo Tupi-Guarani.
É o que acontece, ó, já no título Ijucapirama, tá? Você não vai encontrar no dicionário português, no dicionário de língua portuguesa, o significado desse título. Então esse título também foi escrito pelo Gonçalves Dias em Tupi-Guarani, que significa aquele que há de ser morto e aquele que é digno de ser morto. Opa, você vai dizer, professor, eu lembrei do Thor, tá? Digno. Sim, você pode até ter lembrado, mas veja bem, tá? Tem que ser digno, tal, tem que ser digno de segurar um martelo, né, gente? O forte, o corajoso, aquele que é digno, tá? Aqui não, aquele que é digno para morrer. Opa, é algo meio estranho aí, mas já eu explico. Então preste atenção, tá, gente? Então, o que acontece aqui no Ijucapirama? Aquele que há de ser morto, aquele que é digno de ser morto. Então preste atenção aqui. Deixa eu lhe falar uma coisa. Faz parte da cultura indígena de algumas tribos, tá, gente? O que nós chamamos de antropofagia, tá? O que para nós, para nossa cultura, na nossa leitura, na nossa concepção, tá, de sociedade, nós chamamos de canibalismo. Então você já entendeu do que se trata antropofagia. Então, antropofagia, tá? Antropo, homem, fagia, comer, se alimentar, tá? É comer, se alimentar de homem. Então, algumas tribos indígenas, o que acontece? Nesta concepção de cultura, eles têm um ritual. Então, algumas tribos tinham um ritual, tá? Não sei precisamente dizer se hoje nós temos isso, tá? Até porque são poucas as tribos. Se alguém souber, tiver alguma informação a mais sobre isso, pode atualizar aí, deixar a descrição aí, tá? Vamos participar, tá, gente? Vamos interagir aí nos comentários desta videoaula. Então, veja bem, o que acontece? Então, neste ritual, tá? Aí observa aí algumas pinturas que nós temos aí representando, tá? Esse elemento chamado de antropofagia, que mais tarde a Tarsila do Amaral, olha só, ela pintou este quadro aí, antropofagia, tá? Que lá no modernismo brasileiro vai ter uma outra leitura, vai ser feita uma outra interpretação sobre este termo, tá, gente? Então, o que significa? Então, duas tribos entraram em conflito, por exemplo. Uma venceu a outra. O que acontece? Eles vão escolher ali um guerreiro ou guerreiros que na batalha eles viram que foi difícil matar. Eles viram que não foi possível matar. Eles viram que lutou bastante, foi corajoso, não teve medo. Então, o que acontece? Tá? Eles aprisionam, tá? Eles pegam este prisioneiro e aí o que é que eles vão acontecer? Então, eles acreditavam que a força, a coragem, o poder, tá? Eram espíritos. Tá? Então, o que acontece? Eles faziam este ritual, lavavam o corpo, chamavam as pessoas. Então aqui nós temos no poema, tá? Ijucapirama nós temos isso. Nós temos a apresentação, nós temos lá, por exemplo, você está vendo aí, eu estou destacando, o momento em que aparece, né, começa a surgir o conflito, dizendo que o personagem principal ele se perdeu por causa de guerra, por causa de conflito, né, guerreiro, então, e ele foi prisioneiro. Aí o que é que ia acontecer agora? Tá? Este prisioneiro, ele vai ter um momento em que a tribo rival que o prendeu vai dizer para ele contar os feitos, contar os acontecimentos grandiosos pelos quais ele passou, ou, se ele quiser, ele pode pedir o quê? Uma defesa, ele pode se defender ali, tá? Para ele ser, por exemplo, liberto, para ele não continuar refém daquela tribo, tá? Então nós temos isso aqui no poema, estou colocando aí na tela para você acompanhar, tá? Nós temos aí no poema Ijucapirama. Então o que acontece? Tá? Então, essa antropofagia, esse alimentar de um valente, de um corajoso, que é isso? Então, a tribo, tá, pegava o corpo, tá, depois de morto, depois, tá, que o prisioneiro ali passasse por todo o ritual, depois que ele contasse os seus fatos, os seus feitos, enfim, o que é que ia acontecer? Eles iam tampar todos os orifícios, tá, gente, deste guerreiro, tá? Agora ele já morto, já é o cadáver, tá? Então, o que aconteceu? Eles iam dividir, ó. Tá? Veja aí, ó, crianças segurando pernas, aí veja aí as mulheres também participando, enfim. Então eles acreditam que se alimentando deste guerreiro, tá? E se alimentando deste valente em vida, eles estão o quê? Se alimentando dele e também ingerindo todo o espírito de valente, todo o espírito de sabedoria, todo o espírito de coragem, de força dele, tá? Então, como eu disse, para nós isso é um canibalismo. Tá? Para algumas tribos indígenas, isso é o que nós chamamos de antropofagia, é a cultura deles. Tá? Deus nos livre desse tipo de tribo, tá, gente? Deus nos livre disso. Mas no campo do direito, tá? Nesse campo da área jurídica, há hoje várias jurisprudências, interpretações sobre isso. Então, na perspectiva deles, é o quê? Antropofagia é uma cultura, é um ritual. Na nossa perspectiva, é o que nós chamamos de quê? De canibalismo. Qual é a sua opinião sobre isso? O que você diria? Tá? Isso é o quê? É um ritual ou é um canibalismo? Deixa aqui a sua opinião. Deixa aí, vamos participar, vamos interagir, tá, gente? Então, voltando aqui ao Ijucapirama. Então, o que acontece?
Então ele é preso, ele é feito prisioneiro, e o chefe da tribo inimiga, né, chefe dos Timbiras, faz lá, lhe dá a opção para ele, olha, conta seus feitos, seus causos, né, ou pode fazer o quê? A sua defesa, se você achar interessante, se você achar melhor. Então, este prisioneiro, tá, ele começa o quê? A contar os feitos. Tá? Só que no momento que ele está contando, ele se emociona, ele começa a tremer, ele começa a chorar. Tá, gente? É o que acontece. Ele acaba narrando a sua situação, narrando seus feitos, seus fatos. O que acontece em seguida, o chefe da tribo dos Timbiras, ele liberta. Opa, coisa boa. Acabou a história, professor? Tá? Eu acho que eu vou ficar por aqui. Tá? Acabou essa aula, tá extensa. Você não quer saber o final disso não, né? Quer? Tá? Então deixa aí o seu like, deixa seu comentário, tá bom, gente? Tá? Não esqueça de se inscrever, você que ainda não é inscrito no meu canal Professor Alessandro, tá? Então vamos lá, continuando essa história. Então, quando ele estava relatando essa situação, tá? O que fez com que esse prisioneiro começasse a se emocionar, a chorar, foi que ele lembrou que ele deixou um pai dele já velho, de idade, inclusive cego, tá, gente, lá na sua casa. E o que acontece? Ele começa a pedir clemência, perdão, misericórdia. Por quê? Porque ele queria cuidar do pai dele. Porque o pai dele não iria conseguir sobreviver. Aí imagina, vivendo numa floresta, vivendo numa natureza, tá? Ele sozinho. Então, por isso que o chefe da tribo, tá, rival, o libertou. O que acontece, tá? Aí, ó, o trecho aí que o pai está procurando o filho, né? Claro, cego, como é que vai procurar alguma coisa? Mas, enfim, o prisioneiro volta, é liberto, volta o indígena que foi liberto, volta para sua casa. Ele encontra com seu pai, lógico, que eles ficam felizes, alegres. E aí o pai começa a interrogar, começa a questionar, tá? Por que ele foi liberto? Tá? Por que ele foi livre? Por que ele não ficou sendo prisioneiro, já que ele caiu sendo rival, já que ele caiu nas mãos de uma tribo rival? Tá? É aí que começa a questão. É aí que nós vamos fazer um paralelo entre a canção do Tamoio. Lembra lá que tipo de conselho que o pai deu para o filho? Tá? Então aqui não vai entrar em contradição, é que é como se fosse aquele poema, tá? Aqui. Então, quando o filho vai contar, tá, que eles tiveram misericórdia, clemência, tiveram compaixão, porque ele falou da situação que ele vivia com seu pai, tá? Ah, meu amigo, ele quase apanha de seu pai. Olha aí, ó. Tá? Olha só o trecho aí que ele diz que ele ficou envergonhado. Então o pai falando com o filho dele, não é meu filho, tá? Você era para estar na batalha, eu já estou fazendo uma conjectura, tá? Você não tem que ser medroso. Você tem que ser o quê? Um forte. Você não tem que fugir da morte, tá? Você tem que combater. A vida é o quê? É lutar. Viver é o quê? É lutar. A luta é combate, que os fortes abate. Não é isso? Olha lá o outro poema. Então o que acontece? O pai começa a criticar o filho, tá? A dizer que ele o desonrou, a dizer que não era para ele ter feito isso. Então, se ele é filho dele mesmo, se ele tem um sangue de indígena, tá? A sua herança, então era preferível que ele morresse, mas que morresse lutando, tá? Melhor do que ficasse vivo como medroso, porque vai sujar a imagem da sua família. Olha só, gente, que interessante isso aí, né? Vamos trazer para hoje, tá? Eu, por exemplo, numa situação dessa, né? Para mim é o quê? Numa situação de combate dessa, tá? Antes o covarde vivo do que o herói morto, não é isso? Mas aqui não. Antes o quê? O herói morto do que o covarde vivo. Veja, essa é o quê? Isso é o quê? É o que nós chamamos de indianismo, não esqueça, tá? Então, o que acontece? O pai volta, tá? Com o filho agora, acompanhando, e o filho vai para a batalha. Tá aqui o final do poema aqui, ó, você pode acompanhar aqui, o quê? Então, morreu, mas morreu lutando, tá? Morreu ali nos braços do pai, mas o pai está o quê? Com orgulho, porque ele vai poder contar para as outras nações, ou as pessoas vão saber, até porque eles eram os dois últimos, né, dessa nação, porque olha os feitos do seu filho, tá? Olha o filho que dá orgulho para ele. Então veja, é isso que nós temos aqui no Ijucapirama, ou seja, é para ser morto, mas ele tem que merecer, ele tem que ser digno de morrer, tem que ser digno da morte. Então, o que é que nós temos aí? O que é um indígena, tá, gente? É um herói, é um forte, é um corajoso, que não teme fugir da morte, não esqueça aí. Então, esse trecho que nós vamos ler aqui, ó, o índio que foi preso, né, que virou prisioneiro, ele está falando, ele vai dizer lá, ele começa a comentar, né, tá, gente, sobre ele. Então, ó, meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Vejam, na leitura desses versos aí é possível fazer musicalidade, né? Eu lembro que durante o período das aulas presenciais, quando eu li esse espanhol com meus alunos,
A gente batia a cadeira, tudo, fazia o maior barulho que as coordenadoras chegavam lá e pediam para diminuir, tá, gente? Pena que a gente não pode fazer mais isso, pelo menos por enquanto. Porque também nesses versos aqui, tá, nós encontramos musicalidade. Então Gonçalves Dias colocou musicalidade, que representa lá os instrumentos indígenas, os gritos de guerra dele. Então a gente é possível identificar aqui a chamada musicalidade. Da tribo pujante, que agora anda errante, porfada inconstante, guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi, já pensou? Tá? É um grito de guerra isso aqui. Andei longe de terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis amorés. Vi lutas de bravos, de fortes escravos, de estranhos e guinavas calcados aos pés. Meu pai a meu lado, já segue quebrado, de penas ralado, afirmava sem mim. Nós ambos mesquinhos, por ínvios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto de fome e quebranto, só queria morrer. Não mais me contenho, não matas me embrenho, das frechas que tenho, me quero valer. Então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com quem me encontrei. O cru de sossego do pai fraco e cego. Enquanto não chego, qual seja, dizei, né? Falando aqui da miséria que o pai dele ficou nessa de não chegar. Eu era o seu guia na noite sombria, a só alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho que sou. Ao velho coitado de penas ralado, já cego e quebrado, que resta morrer, enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixai-me viver. Tá aqui o motivo pelo qual, quando ele vai falar para o seu pai, isso é um motivo de desonra. Tá? No canto 8, olha aí, olha o pai do ex-prisioneiro falando para ele, olha essas mensagens, olha essas palavras duras, olha só. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Posso és tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros seres presa de vis a Imorés. Por fim, assim o Tibira, coberto de glória, guardava a memória do moço guerreiro do velho Tupi. E à noite nas tábuas, se alguém duvidava do que ele contava, tornava prudente. Meninos, eu vi. Ou seja, aqui já é mostrando o quê? O velho contando o que aconteceu com o seu filho, né? Então viu o filho dele, corajoso, forte, voltar lá e enfrentar, com mão, tá? Com arco e flecha, o que a tribo rival morreu, mas foi digno de morrer, tá, gente? Então, eu espero que você tenha entendido a poesia indianista, tá? O indianismo na literatura brasileira, lembrando que nós estamos falando, e aqui nós encerramos a primeira geração romântica no Brasil, tá? Outra característica que nós temos aqui é a saudade, que é uma coisa que também eles vão valorizar muito, né, nos seus textos, nos seus poemas. A gente viu isso lá na Canção do Exílio, né, a Saudade do Brasil, tá? E também nós temos o Casimiro de Abreu, né, a saudade o quê? Principalmente da infância. Então, eles vão voltar lá no passado, lá na infância, porque vão dizer que lá quando eles eram criança, era tudo bom, era tudo maravilhoso. Segunda geração romântica. Então, quero convidar você, tá, a já ficar atento e se inscrever no meu canal, que logo logo eu também vou colocar aqui aula sobre a segunda geração romântica brasileira. Então lá o que é que vai acontecer? Chega de coisa boa, de coisa bonita, tá? Lá você já vê coisas lúgubres, enfim, tá? Os poemas que nós vamos ler vão ser um pouquinho mais diferentes da primeira geração romântica brasileira. Então, eu espero que você tenha entendido, eu espero que de alguma maneira eu tenha estimulado você a ler, a ter curiosidade por pesquisar outros poemas, tá? Não só romântico, mas de outras escolas literárias. E até uma próxima oportunidade, se nosso bom Deus assim continuar nos livrando de todo mal e nos permitir.